Mas infelizmente a maioria das pessoas que eu conheço odeia aquilo que faz, odeia. Cada coisa dessas que a gente coloca atrapalha um pouco o desejo da independência financeira. O entendimento do que é independência financeira varia de pessoa para pessoa. Permita a pessoa não trabalhar se ela não quiser. A gente não é obrigado a atingir independência financeira, é um desejo. Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético e neste vídeo vamos falar sobre simplificar a vida e quem sabe conquistar a tão sonhada independência financeira? Então eu quero começar esse vídeo falando sobre definições do que é independência financeira, liberdade financeira, autonomia financeira. Às vezes as pessoas falam essas coisas assim, usando palavras diferentes para se referir a um mesmo conceito, mas muitas vezes também não tem uma definição muito clara daquilo que estão falando. Então eu queria só comentar um pouco essa parte conceitual para que a gente tenha um fechamento disso, talvez uma definição um pouco melhor. De forma geral eu evito isso, né? Porque às vezes você vê pessoas especialistas falando a diferença entre liberdade financeira e independência financeira. E esse tipo de discussão às vezes fica uma coisa meio masturbação mental, assim, meio discutir o sexo dos anjos. Eu, de uma forma geral, eu gosto de enxergar a liberdade financeira como se fosse uma coisa mais pontual. Quer dizer, você ter o poder, a capacidade de fazer alguma coisa naquele momento, algo do tipo assim, eu posso tirar férias no mês que vem, eu posso ir no meu restaurante favorito amanhã, enquanto a independência financeira eu enxergo como uma coisa mais de longo prazo, apesar que também o entendimento do que é independência financeira varia de pessoa para pessoa. E é importante que a gente tenha um entendimento nosso, o que significa no nosso contexto, senão a gente não sabe aquilo que a gente está tentando conseguir. Para uma pessoa jovem, independência financeira pode significar uma coisa completamente diferente do que é para um adulto maduro. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente e criança, o meu entendimento de independência financeira era ser independente dos meus pais. Então, simplesmente ter um dinheiro meu, um salário, um trabalho, alguma coisinha que me permitisse não ter que pedir dinheiro para os meus pais para eu sair com os meus amigos, já era o entendimento de independência financeira. Para uma pessoa, às vezes em começo de carreira, uma pessoa mais jovem, ou então um profissional assim que já está meio de saco cheio do trabalho, independência financeira pode significar algo assim, vou ser dono do meu próprio negócio, eu não sou mais dependente de um patrão, alguma coisa dessa. Para uma outra pessoa, independência financeira pode significar parar de trabalhar. Em absoluto, parar de trabalhar, ou pelo menos ter a opção de parar de trabalhar. Então, aquela pessoa que ela juntou um patrimônio que gera renda passiva, que permita a pessoa não trabalhar se ela não quiser. E aqui é importante ressaltar a questão da opção, tá? Não estou falando simplesmente em parar de trabalhar, porque quando eu falo desse assunto, sempre aparece alguém porque eu jamais pararei de trabalhar, porque não sei o quê, porque isso, aquilo, a cabeça ocupada. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de ter a escolha de parar. Até porque o verdadeiro poder é ter escolhas. Ter poder significa poder escolher, tá? Então quando a gente pode escolher a nossa profissão, quando a gente pode escolher onde a gente vai morar, em que lugar que a gente vai viver, que tipo de casa que a gente vai morar, com quem que a gente vai se relacionar, isso é o verdadeiro poder. Poder é ter escolhas. Então a pessoa chegar numa posição que ela pode escolher se ela vai trabalhar ou não. Ela pode continuar trabalhando se ela quiser, mas não é mais uma questão de subsistência, né? Não é mais um problema de conseguir simplesmente se manter, de sobrevivência. E pode ter pessoas que têm um entendimento ainda mais radical do que é independência financeira, dizer que a independência financeira é ser independente do próprio dinheiro. Então é aquela pessoa que opta por romper todos os laços com a sociedade, vai morar no meio do mato, vai criar umas galinhas, não quer ter contato com nada, né? Tipo um Unabomber da vida, assim, né? Estou de mal da sociedade e vou, né,
Quer dizer, não tem mais dinheiro nem nada. Isso seria um entendimento radical de independência financeira. Para a maioria das pessoas, independência financeira está associada ao conceito de poder parar de trabalhar. Então, ter um patrimônio grande o suficiente que as permita viver de renda passiva e não trabalharem se não quiserem. E ainda assim, esse conceito é um conceito que tem alguns problemas, porque ele pode significar coisas diferentes para diferentes pessoas. Então, assim, ter independência financeira significa ter independência financeira. Não é sinônimo de ter uma vida luxuosa, confortável, etc e tal. Até porque muitas das pessoas que buscam independência financeira, às vezes nós estamos falando de pessoas de classe média alta, que se você for ver o patrimônio delas, elas teriam condições aí de gerar uma certa renda passiva e talvez até um pouco mais do que um salário mínimo brasileiro. Mas será que essas pessoas estariam dispostas a viver com um salário mínimo de renda? Tem muita gente no Brasil que vive com salário mínimo até menos que isso. Mas para essas pessoas, será que elas aceitariam a independência financeira se essa independência financeira implicasse em reduzir drasticamente o padrão de vida? Provavelmente não. Muitas pessoas vão associar a tal da independência financeira. Não, eu quero ter independência financeira, mas eu quero ter um determinado padrão de vida. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque quanto mais a gente vai querendo um padrão de vida alto, mais a independência financeira vai ficando distante, porque nós precisamos de um patrimônio maior para gerar essa renda. Aí que vem a questão do simplificar a vida, porque quando a gente vai buscar a independência financeira, a verdade é que a gente não tem nenhum controle sobre o lado do patrimônio. Então você pode acumular aí um grande patrimônio gerador de renda passiva, mas você não tem controle sobre essa renda passiva, porque seus imóveis podem parar de gerar aluguel, suas ações que são pagadoras de dividendo podem não pagar mais dividendo porque as empresas começam a dar prejuízo. Então não temos controle sobre isso, a gente só tem controle sobre o lado dos gastos. E de novo, quanto mais a gente coloca penduricalhos na própria vida, mais distante vai ficando a independência financeira para aqueles que ainda não têm patrimônio, né? Ou fica mesmo inviável para alguns. Tá? Inclusive, algumas pessoas podem chegar à conclusão de dizer assim, olha, talvez eu não queira tanto assim a independência financeira, porque eu quero ter um determinado padrão de vida. Tudo é uma questão de prioridades e de foco. Eu conheço pessoas que querem desesperadamente não precisar mais trabalhar. Conheço muitas pessoas. Então, lembrando, eu faço muita coisa em empresa, eu converso com pessoas de empresa, converso com profissionais, e eu sei que muita gente da área de pessoal de recursos humanos, de liderança, gosta de falar muito aquela coisa do propósito, o profissional que tem propósito. Eu acho esse discurso todo muito bonito. Eu tenho uma grande admiração por aquelas pessoas que fizeram uma escolha profissional e que estão totalmente confortáveis, que amam aquela escolha profissional, mas infelizmente a maioria das pessoas que eu conheço odeia aquilo que faz, odeia. São pessoas assim que vão para o trabalho pensando assim, putz, mais um dia de trabalho, elas não veem o dia de chegar à aposentadoria, elas encaram a aposentadoria como uma libertação. Então o propósito dessas pessoas é sair vazar da onde elas estão. Para uma pessoa que está nessa situação, que não suporta, que não tolera a vida profissional, às vezes ela pode estar disposta a fazer sacrifícios. Às vezes ela pode estar disposta a ter um padrão de vida mais baixo em troca dessa tal independência financeira. Porque tudo que a gente coloca na vida vai gerar um custo, vai gerar um estresse financeiro, ou vai gerar uma necessidade de que a gente tenha um patrimônio maior. E seres humanos são desse jeito. Então fala, eu quero ter independência financeira. Legal, eu quero ter independência financeira. Ah, mas eu quero continuar viajando. Se eu não puder viajar, não me interessa. Ah, mas eu quero uma vez por mês ir num restaurante caro. Cada coisa dessas que a gente coloca atrapalha um pouco o desejo da independência financeira. Então, de novo, a pessoa que tem
um foco, ela está absolutamente determinada, ela tem aquilo como prioridade, ela sabe que a prioridade dela é a independência financeira. Não é viajar, não é viver bem, não é comprar roupas de marca, então ela está disposta a fazer esse sacrifício. Outras pessoas podem não estar dispostas a fazer esse sacrifício ou podem estar dispostas a fazer uma coisa parcial. Então fala, olha, eu quero a independência financeira, mas eu quero sob certas condições. Para facilitar a independência financeira, a gente tem que saber o que nós estamos dispostos a sacrificar. Porque fazendo sacrifícios, e fazendo sacrifícios inteligentes, né, quer dizer, também não adianta a gente viver uma vida horrorosa, talvez a gente consiga acelerar o caminho rumo a essa independência financeira. É muito importante fazer essa lição de casa para saber aonde que a vida pode ser simplificada, o que é supérfluo, o que não te traz tanto bem-estar e acaba te custando muito caro. E eu vou dizer uma coisa, é relativamente fácil a gente encontrar coisas para simplificar a vida, porque grande parte daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, se a gente fizer uma análise bem aprofundada, às vezes a gente acaba descobrindo que a gente não quer. A gente acha que a gente quer, mas na verdade alguém enfiou na nossa cabeça que a gente deveria querer aquilo. Por exemplo, usar roupas de marca, bonitas, que são muito caras, etc e tal. Tem pessoas que se sentem muito bem usando esse tipo de roupas e para elas pode ser uma necessidade porque aquilo impacta diretamente no bem-estar delas. Outras podem dizer assim, olha, eu nunca me vesti bem para mim, eu me visto bem para os outros. E se eu tiver independência financeira e não precisar trabalhar, não precisar passar numa entrevista de emprego, não precisar impressionar ninguém, eu quero que se danem, eu vou me vestir do jeito que eu quiser, eventualmente eu nem me visto, vou ficar pelado de bermuda o dia inteiro. Fazendo uma análise bastante honesta, às vezes a gente consegue descobrir que grande parte daquelas coisas que a gente quer não são nossas, não é a gente que quer, alguém enfiou na nossa cabeça que a gente quer aquilo. Então se a gente conseguir tirar essas coisas, o que leva a uma simplificação do estilo de vida, a gente pode chegar mais perto da independência financeira. E, obviamente, a questão de ver, de novo, a motivação, o quanto aquilo é importante, quer dizer, para a pessoa que realmente não suporta a vida que ela tem, viver um padrão de vida muito baixo pode sim fazer sentido, ou aquela pessoa que às vezes não está tão confortável com a sua vida profissional, mas aquilo é suportável, mas ela não abre mão de tirar férias, não abre mão de comprar carro novo, etc. Talvez a ideia da independência financeira nem deva fazer parte das aspirações das pessoas. Afinal de contas, a gente não é obrigado a atingir independência financeira. É um desejo, mas eventualmente podemos não chegar lá, né? Podemos trabalhar até o fim, e ficar bem com isso. A maior parte das pessoas do mundo não chega sequer remotamente perto de uma situação de independência financeira. Mas, se é aquilo que a gente quer, temos que ver qual é o tipo de sacrifício que a gente tem que fazer. Quero dar como exemplo um pessoal que leva às últimas consequências a questão da independência financeira, que aí seria um lado assim, um pouco mais radical, que é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, surgiu assim entre os blogueiros de finanças pessoais, e hoje tem gente no Brasil, inclusive, que aderiu a esse movimento, que é um movimento conhecido como FIRE. FIRE, palavra fogo em inglês, mas que é uma sigla, né? Que em inglês também, que significa Financial Independence Retire Early. Então essa sigla significa assim, independência financeira, aposentadoria cedo, ou aposentadoria antecipada. Os adeptos desse movimento, ou pelo menos os adeptos mais radicais, eles focam no cedo, no rápido, no early. Então a questão é atingir a independência financeira o mais rapidamente possível, o quanto antes. Então são pessoas que falam assim, eu quero trabalhar o mínimo possível na vida, o mínimo de tempo possível, para eu acumular algum patrimônio que me permita viver, aí eu vou viver de forma simples, às vezes até simples demais, tá? Uma vida bem espartana mesmo, mas não quero trabalhar, não quero ser dependente de uma vida profissional. E esse processo tem que acontecer rápido. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho 20 anos, estou começando a carreira profissional agora, aos 30 eu quero parar, do jeito que tiver. Então, alguns adeptos, novamente, mais radicais desse movimento, focam muito na palavra cedo, rápido, aí o foco é absoluto. Porque quando você quer, eu quero me aposentar rápido,
Aposentar rápido não é sinônimo de se aposentar confortavelmente, de se aposentar, sei lá, eu com determinado estilo de vida. Aposentar rápido é aposentar rápido, foco. Nem que isso significa viver um padrão de vida muito baixo. E vão de cabeça nesse objetivo, tentando aí formar um patrimônio que gere a renda passiva, que seja às vezes o mínimo necessário para a subsistência e largar aquela vida profissional de emprego, trabalho, etc. e tal. De novo, para essas pessoas que têm esse objetivo muito claro, muito presente e têm essa motivação, estão dispostas a fazer o sacrifício, é o caminho para elas, que vão em frente e vão fundo. Não é uma coisa que se adapta para todo mundo. De novo, tem gente que fala assim, olha, a vida sem poder viajar para o exterior pelo menos uma vez por ano é uma vida que não vale a pena ser vivida. Nesse caso, ou você vai ter que ter um patrimônio muito grande, ou é melhor simplesmente abandonar essa ideia de independência financeira. Enfim, a independência financeira é um objetivo possível. Não é um objetivo fácil, de novo a gente tem que ter em mente assim, que a grande maioria das pessoas do mundo não chega nem perto de uma situação de independência financeira. Quem chega nessa situação, ainda que seja independência financeira para viver uma vida espartana, uma vida simples, já é uma pessoa vitoriosa por si só, mas a motivação para a independência financeira muitas vezes vai depender de qual é o tipo de vida que se vai ter com essa independência financeira. Às vezes, se for para viver uma vida exageradamente simples, exageradamente espartana, para algumas pessoas não compensa. Para outras pessoas, mesmo vivendo no nível mais baixo possível, mas tendo independência e não precisando trabalhar, é o objetivo de vida, é a principal motivação, a pessoa realmente quer aquilo é fundamental para a felicidade dela. Então, vai fundo, corre atrás da independência financeira, foco na independência, foco em conseguir isso rápido e não foco em coisas que não são necessárias, luxos e supérfluos, etc. e tal. A propósito, eu tenho um livro, chama Liberdade Financeira. Tá? Esse livro foi publicado em 2019, um livro de finanças pessoais. Eu gosto muito desse livro porque a editora me deu total liberdade de fazer o que eu quisesse, tá? Então, esse é um livro que eu leio, eu me reconheço aqui dentro, tá? Acho que é uma sugestão de leitura interessante. Aproveita, deixa um review lá onde você comprar. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Entender, então, essa questão de que a independência financeira, no fim das contas, depende muito de qual que é o nosso entendimento de independência financeira e, principalmente, qual é o nível de vida mínimo que a gente aceita. Isso é fundamental. Porque, de novo, viver de uma forma muito espartana é algo que está ao alcance, talvez, de boa parte das pessoas de classe média. Só que elas não querem isso. Quantas pessoas querem viver aí com um salário mínimo ou alguma coisa nessa faixa? Você quer a independência financeira? Você acha isso uma coisa importante para você? Então, a lição de casa para você fazer, se é que você já não fez essa lição de casa, é definir exatamente qual é seu entendimento de independência financeira, quais são os sacrifícios que você estaria disposto a fazer no seu padrão de vida para você conseguir acelerar esse objetivo de independência financeira. E é isso aí, espero que você tenha gostado, a gente se vê num próximo vídeo.